Oi, oi, gente, sejam bem-vindos para o meu primeiro vídeo. Meu nome é Willy. Me desculpa se eu estiver um pouco nervosa, é que eu nunca fiz isso antes. Tenho muita vontade de fazer, mas eu nunca fiz isso antes e eu tô muito nervosa fazendo o meu primeiro vídeo. Vou estar usando o meu celular como microfone. Me desculpa pela qualidade técnica se não tiver a melhor possível, porque eu tô usando um celular pra gravar que não é feito para gravar e nem um celular que não é um microfone. Então, me perdoem se não tiver muito bom. Eu queria abordar o caso do Léo Lins. Não tem muito o que falar sobre. Você conhece o Léo Lins, todo mundo conhece ele. E, sinceramente, nos últimos dias, eu venho vendo muita coisa assim na internet que não tá fazendo muito sentido, sabe? Tipo, pensa como se... Gente, se você estiver escutando um tec de fundo, é só a maritaca que tá fazendo barulho, desculpa. Eu venho vendo nos últimos dias um ataque tão forte ao Léo Lins, porque assim, não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido uma pessoa ser presa por ter feito piada. Nossa, mas a piada foi de baixo calão, foi uma piada pesada, foi uma piada que atingiu várias pessoas que não se sentiram confortáveis. É o seguinte, você não deve estar num lugar onde você não se sente confortável, em primeiro lugar. E ele não tá te obrigando. O Léo Lins nunca obrigou nenhuma pessoa a participar dos eventos dele, dos stand-ups. Eu sempre falo que humor não tem limite, o ambiente sim. Aqui a gente está num palco de teatro, num show de stand-up, o show está disponível num canal de humor. Se você não gosta, não consome. Ele ser condenado a 8 anos de prisão em regime fechado e pagar uma multa de quase 2 milhões de reais por fazer uma piada. Assim, não vou falar que ele nunca foi processado, mas isso nunca repercutiu tanto. Porque um homem ou uma mulher, tanto faz, no seu lugar, que é um palco de teatro, que é num show de stand-up, é preso por estar fazendo a arte dele, é preso por estar fazendo o trabalho dele. Quando eu comecei a fazer isso, tudo que eu queria era poder viver, de fazer as pessoas sorrirem. Mas, vamos pegar assim, por cima, políticos corruptos que são réus confessos e estão soltos por aí hoje em dia. Vamos pegar o caso do Mano Rodo, né? Do Mano Rodo, não. Do Mano Pose. Ele já confessou que traficou. As músicas dele são todas cheias de apologia a 1 zilhão de X de coisas. E o cara me fica 5 ou 8 dias preso e é solto. Esse cara mora no mesmo país onde um humorista é condenado à prisão por 8 anos por fazer uma piada. Enfim, eu vou estar passando o pronunciamento do Danilo Gentili, que ele falou nas suas redes sociais, falando X, e não tem como concordar menos com o que ele disse. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade
entre piada e verdade não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. Você pode dizer algo como: nossa, mas eu não me sinto acolhida pela forma que o Léo Lins fala. Eu acho que a forma que ele fala é muito grosseiro, muito típico de uma pessoa que quer ofender. E eu não sei se, para você que pensa dessa forma, eu não sei se você conhece algo chamado personagem. Personagem é algo que uma pessoa pode incorporar para poder falar sobre uma coisa que ela não poderia falar. Aqui a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica. Então quer dizer que, tipo, se você culpar o Leonardo DiCaprio naquele filme que ele fez, que ele era racista no filme, então quer dizer que do set de gravação ele foi direto pra prisão. Não faz o menor sentido, então. Se ele não foi pra prisão, cadê a justiça nisso? Claro que não, né, gente? O cara, ele tá na frente das câmeras. Ele faz um personagem, ele tá num show de stand-up pra fazer um personagem. Isso não é pra ser criminoso. Tanto que saiu, não sei se saiu uma nota, eu não sei como é que funciona essas coisas de lei, mas parece que tem um cara do PL querendo fazer a lei Léo Lins, que é sobre os humoristas não poderem ser presos por serem humoristas. E olha, caramba, que... Gente, como assim? Fazer uma lei pra assegurar você, pra você poder fazer o seu trabalho em paz. Isso não existe, cara. Não, existe, né? Só no Brasil. Isso é coisa de idiota. Não faz o menor sentido. Não tem muito o que falar sobre esse assunto. É só revoltante. No Brasil é que a gente vê políticos vagabundos soltos. Pera, o carro de som. Sinceramente, nunca vai chegar no X da questão. E sabe por que não vai chegar? Porque, pra mim, na minha opinião, o governo quer quebrar essas pessoas que fazem piadas com assuntos sérios. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Eles estão abrindo os olhos da comunidade para uma coisa específica muito importante no nosso país, e censurando essas pessoas, eles têm mais poder e mais liberdade de fazer o que eles querem. Isso é simplesmente revoltante. Mas como que a gente pode ver um futuro em um país onde os valores estão tão invertidos, onde se você apontar o dedo na cara de uma pessoa e falar feio, você é processado, mas se você atirar em um pai de família, você simplesmente sai ileso. Você fica algumas horas na detenção e depois sai, sendo que tirou a vida de um pai de família. No mesmo país onde uma pessoa que faz uma piada é condenada à prisão por 8 anos. Condenada por trabalhar com humor, por fazer as pessoas rirem. Ele não tá aqui tentando me atingir, ele não tá tentando atingir uma pessoa que não gosta dele. Ele tá tentando atingir o pessoal que tá lá escutando ele, que foi lá e pagou pra escutar ele. É esse público que ele tá tentando atingir. Pensar que ele é uma pessoa rude, uma pessoa horrível, porque ele faz piadas, porque não é essencialmente ele, não é ele do caráter dele. Às vezes na correria, assim, no dia a dia, não para pra olhar que às vezes, coisas simples, uma roda de capoeira, o quanto pode mexer na vida de alguém, cara. Pra mim foi um presente vir aqui gravar com vocês. Pô, vocês estão de parabéns, todos. Infelizmente essas coisas existem no nosso Brasil e nunca vão parar de existir. Então, gente, é isso. Vocês já entenderam a minha opinião sobre... Só
por favor, como eu posso dizer, tente levar isso para esferas mais assim, mais sérias. Tentem abrir a mente para entender o que exatamente está acontecendo. É muito mais, é muito além. E eu não tô aqui pra ter o lugar de tipo, olha só, eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. É só o que eu penso. É o que eu penso e eu tenho certeza que isso tudo tá errado. Você pode não concordar com ele, mas você tem que concordar que 8 anos pra uma piada não é equivalente, mas infelizmente nesse Brasil quem tem mais dinheiro e quem tem mais poder nas mãos tem mais força pra silenciar as pessoas. E eu creio que o Léo Lins tá sendo silenciado. E o recado fica dado. Se rir virou crime, o silêncio vira regra. Gente, muito obrigada pelo vídeo. Me desculpe se eu não soube falar nas melhores palavras, se eu fiquei muito travada ou se eu repeti muita coisa. Eu sou uma pessoa um pouco tímida. Eu tô com medo de fazer esse vídeo de verdade. Mas eu agradeço a atenção de qualquer forma. Vou tentar reduzir ele pra ficar uma coisa mais simples e mais contínua de se ver, não ficar tão chato. E se puderem, se vocês gostarem, por favor, deixe o gostei, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço bastante. Eu espero futuramente poder monetizar esse canal. E se tudo der certo, né, vai ser uma das coisas que eu vou conquistar mais pra frente. Eu sou, olha só, uma futura youtuber CLT. Isso é difícil de achar, mas então eu sou CLT. E não tem como eu fazer muitos vídeos, não tem como eu ter muita frequência. Mas eu vou tentar, vou ver se eu consigo fazer pelo menos um por semana. Vou fazer essas motos. Caramba. Eu vou tentar ter um conteúdo mais certinho, mais contínuo. Mas se eu vacilar um pouco no conteúdo, me desculpe, porque não é todo dia que sai uma fofoca, oh caramba. E que também eu não tenho um público pré-definido. Por isso que eu tô tentando Vou tentar descobrir qual que é meu público, sobre o que eu falo melhor, sobre o que eu disserto melhor. E, bem, a gente vai ver isso mais futuramente, mas eu quero continuar tentando. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado, tchau, tchau, tá?